Então, continuando a nossa aula, eu vou dar atenção agora à progesterona, tá bom? Vou falar bem muito sobre ela. Então, eu vou falar inicialmente sobre as funções e explicar a repercussão em várias partes do corpo da mulher, certo? Então vamos lá. Uma das funções que eu já falei na aula passada é justamente a manutenção desse leito endometrial, né? Não deixar a menstruação ocorrer, né? Não deixar aquele sangramento ocorrer, porque se esse sangramento acontece, provavelmente é um sinal ruim. Então, uma coisa que deve ficar bem clara: a mulher, quando está gestante, ela não menstrua, né? Quando ela está gestante, se houver algum sangramento, provavelmente alguma coisa de errada está acontecendo, e o obstetra, né, o médico ou a médica que esteja acompanhando essa mulher, ele precisa ser contactado, né, de maneira urgente, tá bom? Uma coisa que é muito, muito importante a gente deixar bem claro é a questão do relaxamento ligamentar pélvico e do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele tem várias funções. Ele vai formar parte dos músculos, do tecido dos músculos. Ele vai formar, ele está presente na questão do colágeno, né? Manter a firmeza da pele, ele é componente dos ligamentos, dos tendões, tá bom? Então, o tecido conjuntivo, ele tá em todo o corpo da gente, tá bom? Aí, o que acontece? A ação hormonal, ela não acontece apenas em um local, por exemplo, relaxamento ligamentar pélvico. A gente pensa que esse relaxamento vai ser apenas na região da pelve, tá? Só que, o que está acontecendo? Esses hormônios que estão sendo liberados no corpo da mulher, eles estão na corrente sanguínea e eles estão no corpo todo. Aí, o que vai acontecer? Vai haver relaxamento ligamentar em todas as articulações, né? Em todas as juntas, dedos, nos punhos, ombro, cotovelo, joelho, nas costas, né? Porque a gente tem a coluna vertebral, e na coluna vertebral ali fazendo essa organização, né, de uma vértebra em cima da outra, tem o disco intervertebral e tem também os ligamentos que estão deixando tudo bem conectado junto com os músculos. Nos pés, então, onde tem junta, não é? Onde tem articulação, esse hormônio ele vai estar atuando e vai tornar esse ligamento mais relaxado. Por isso que a mulher, quando está gestante, aí já vou começar com as dicas e orientações. É interessante ela evitar ficar todo o tempo em uma posição, por exemplo. É importante ficar sempre se movimentando, fazendo alongamentos leves. Não precisa pegar aqui, ó. Vai pegar aqui o punho, né? Você faz um alongamento leve, estica, não precisa ficar forçando. Por quê? Porque esses ligamentos, eles já estão relaxados. Se você forçar demais, até no alongamento pode provocar lesão, certo? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na aula sobre exercícios físicos. Então, a gente não recomenda usar salto alto durante a gestação, né? Principalmente se você for ficar muito tempo em pé, em muito movimento. A gente até dá uma relaxada nessa orientação quando, por exemplo, a mulher vai para uma festa, vai ficar bastante tempo sentada, e tudo bem, né? Para manter a elegância. Mas a gente evita-se ficar só em pé, em uma perna só. A gente orienta a evitar realizar exercícios muito pesados, muito bruscos, justamente para evitar lesões. Por quê? Porque os músculos, ó, tá aqui, ó, reduz o tônus da musculatura lisa.
Eu falei lá no módulo passado que nós temos basicamente dois tipos de músculos. Nós temos os músculos estriados e os músculos lisos. Os músculos estriados são aqueles músculos que eles se movimentam de acordo com a nossa vontade, né? Eu tô aqui, vou fazer força e o bíceps vai e contrai. Então é de acordo com a minha vontade. Assim como os músculos do assoalho pélvico, eu vou contrair, vou relaxar, né? De acordo com a minha vontade. E tanto os músculos lisos, músculo liso tá lá no estômago, tá aqui no esôfago, né, que é a conexão entre vamos dizer assim, o alimento que a gente mastiga, engole, vai pelo esôfago e chega lá no estômago. Então tudo isso é musculatura lisa que vai agir independente da nossa vontade, né, que são os músculos involuntários, os músculos das veias e artérias, né? Então, são músculos involuntários. Mas o que é que acontece? Esses dois tipos de músculos, eles vão sofrer a ação também dos hormônios. Então, a progesterona, ela vai reduzir o tônus da musculatura lisa. O que é isso? Vai deixar esses músculos também mais relaxados, né? E também vai reduzir o tônus da musculatura estriada, que é a musculatura que a gente comanda, né? De acordo com a nossa vontade. Tá bom? Então, esses músculos também, eles vão ter, eu vou também falar mais né, nos próximos módulos, eu vou falar também mais sobre a questão dos músculos estriados, mas ele vai ficar mais relaxado, e com uma dificuldade de ganhar força. Por isso que a gente não pode exigir muito do corpo da gestante, tá? Por mais que ela já seja uma atleta, por mais que já tenha o hábito de ir para academia, de fazer musculação ou qualquer outro tipo de exercício, a gente tem que dar uma ponderada, tá bom? Não é nem falando sobre a condição física da mulher, mas é porque, querendo ou não, a gestação, ela já vai impor mudanças ao funcionamento do corpo da mulher, tá bom? Então a gente vai ter que a minha intenção aqui, né, e a dos profissionais de saúde é lhe orientar, é lhe conscientizar, tá? Porque a mulher, ela vai ter mais suscetibilidade a desequilíbrio, a se desequilibrar por causa das mudanças posturais, das adaptações, tá bom? Por exemplo, aquelas mulheres que ficam muito tempo sentadas trabalhando, elas vão ter uma probabilidade maior de desenvolver um inchaço nas pernas, né? Principalmente na perna e pé, né? Que é o edema. Mulheres que fazem atividades repetitivas, provavelmente elas vão apresentar maior chance de aparecer com dor no punho, tá? Então a gente tem que dar realmente uma ponderada, não é deixar de fazer atividade, mas é dar maior tempo de descanso, dar mais atenção e não chegar ao seu limite, tá? Então, vai inibir a contratilidade uterina, tá? Então a gestante, ela não vai sentir cólica, tá bom? Aquela cólica, tipo aquela cólica menstrual. Por quê? Porque o embrião, ele não vai estar fixado aqui na parte muscular do útero. Então, se esse útero, ele começa a contrair, então os músculos, eles vão estar em atividade, vão estar em movimento. E a probabilidade é de quê? De desprender esse embrião e provocar um aborto. Então, todo sinal de dor no útero, né, de realmente cólica associada ao sangramento, é interessante buscar o seu médico, né, obstetra, ou então uma urgência obstétrica, tá? Que é diferente das contrações uterinas. Normalmente, no avançar da gestação, a gente vai sentir as contrações de Braxton Hicks, que são contrações de treino. É como se o útero estivesse treinando para contrair lá na hora do trabalho de parto. Só que são contrações, você sente, né, o abdômen endurecer, o útero endurecido, só que não é uma contração dolorosa, ela não vem acompanhada de sangramento, não vai haver perda de líquido, é uma contração que você sente ficar bem durinho, aí depois passa,
né? Às vezes acontece várias vezes naquele momento, ou então acontece uma vez de manhã, aí só vai acontecer outro dia, ou às vezes acontece algumas vezes durante o dia com o avançar da gestação. Aí essas contrações, elas são tranquilas, tá? Vai aumentar a temperatura e a gordura corporal. Depois eu vou falar um pouco sobre essa questão dessa gordura corporal, tá? E aumenta a temperatura por quê? Porque ela tá com o seu metabolismo alterado, né? Vai ficar acelerado, porque ela tá trabalhando mais, né? Ela tá ali nutrindo aquele ser que está em desenvolvimento. Então, querendo ou não, o corpo da mulher, o metabolismo, ele vai tender a acelerar, né? Vai aumentar a frequência e amplitude respiratória, que dá aquela sensação como se fosse de falta de ar, mas é só aquela respiração, é até mais efetiva, na verdade, né? Ocorre até uma maior troca gasosa, porque é uma respiração bem mais demorada, mais profunda, não é? Porque já é a maneira de o corpo resguardar energia, tanto para a mãe como para o bebê em desenvolvimento. Outra coisa que é bastante comum nas mulheres, né, que estão no início da gestação, são justamente as náuseas, né, que é aquele enjoo, aquela sensação ruim, e os vômitos, né? Normalmente acontece na primeira gravidez e em mulheres obesas, mas em outras mulheres também acontece, né? Tudo isso, náuseas e vômitos, azia, a constipação, tudo isso vai acontecer por quê? Porque a progesterona, ela vai ter ação nessa musculatura lisa, né, que é a musculatura aqui do esôfago, do estômago, tanto do intestino delgado como do intestino grosso, né, intestino fino, intestino grosso, daquelas nossas intestinais mais maiores, né? Aí o que é que acontece? O movimento desses músculos, né, que a gente chama de movimentos peristálticos, ele vai estar mais lento, não é? Vai estar bem mais, essas estruturas, elas vão estar mais relaxadas, o estômago, ele vai estar relaxado, vai estar deslocado, o suco gástrico, que é que é formado por substâncias que vão ajudar na digestão do alimento, ele está reduzido e ele está mais cheio de líquido, de água, né? Então a ação, a digestão, o trânsito desse alimento, ele vai estar mais lento, certo? Então por isso que as mulheres, elas começam a sentir esses sintomas de náuseas, de vômitos, né? Quando a gestação ela está mais avançada, normalmente elas começam a sentir azia, né? Mas isso vai depender, tem mulher que já começa com azia, né? Tem a constipação também, por quê? Porque o trânsito, o peristaltismo lá nos intestinos, ele vai estar mais lento. E ainda tem outro detalhe, você observa que o bebê em formação, em desenvolvimento, ele crescendo, ele vai empurrar as vísceras dentro do abdômen, né? Então as alças intestinais, elas vão estar fora do lugar, elas vão estar meio que comprimidas. Então o tecido muscular, ele já está mais relaxado, o movimento peristáltico, ele já está mais lento, e ainda tem essa compressão, todo esse bolo alimentar, né, e o bolo fecal, ele vai se deslocar com maior dificuldade. Agora, existem mulheres que fazem melhorar o trânsito intestinal, né? Então a gente não pode dizer que toda gestante vai ter prisão de ventre, vai ter constipação. Não. Tem mulheres que fazem melhorar, né? No meu caso, engravidei, a constipação já vem. É muito complicado, né? Cada corpo ele vai funcionar de uma maneira diferente. Então, nas minhas 2 gestações, logo que eu engravidei,
né? Eu já sou um pouco constipada, eu tenho sempre que estar observando a questão da alimentação, gestão de água, gestão de fibras para melhorar o trânsito intestinal. Já fiz um monte de exame, nunca deu nada, sempre deu tudo normal, então muitas vezes pode ser a cabeça, né, e a rotina. Então, no meu caso, na gestação, eu tinha sempre que estar tomando algum fitoterápico para me ajudar na eliminação das fezes, né? E muitas mulheres precisam desse auxílio, mas o medicamento tem que ser prescrito pelo seu médico acompanhante, tá? O médica, tá certo? Então, eu tive, no início da gestação, tive bastante náuseas, né? Tive, assim, era engraçado porque quando dava às 5 horas da tarde, minha boca começava a encher de saliva, né? Então, é aquela famosa cuspideira, né? Que tem um termo técnico de cialorreia. Todo tempo, cuspindo, até que chegava um momento, umas 2 horas depois, passava. Só que isso vai mudar no corpo de cada mulher. Eu já não vomitava, eu fazia qualquer coisa para não vomitar, né? Já tem outras que passam a vomitar. Aí, normalmente, esses sintomas duram até a 16ª semana de gestação. Se passar daí, é interessante investigar, tá certo? E é uma coisa que pode acontecer não somente em primíparas, né, naquela mulher na primeira gestação, ou apenas em obesas. Nas outras mulheres também podem acontecer. O estômago, ele vai estar deslocado, também vai estar relaxado, e a secreção gástrica, como eu falei, ela vai estar também alterada, ela vai estar mais aguada, vamos dizer assim, mais diluída, certo? Então, o processo de digestão alimentar, ele vai estar mais lento, tá? O esôfago, ele também vai estar mais relaxado, e tem uma comunicação entre o esôfago e o estômago, que a gente chama também de um esfíncter, né? Porque ele fecha e tem uma lâminazinha que fecha, né? Que veda e não deixa o alimento do estômago subir pro esôfago. Normalmente, quando a pessoa tem só um instante. Então, acontece existe essa divisão, né? Esse limite entre o esôfago e o estômago, justamente para evitar esse refluxo, né? Essa volta desse alimento que já está no processo de digestão e ele fica ácido, né? Por causa do ácido do estômago. E quando ele volta, ele vem com aquela sensação de acidez, de incômodo e tal. Quem tem azia e que tem refluxo sabe bem do que é que eu tô falando. Aí, na gestante, o que é que muitas vezes acontece? Existe uma incompetência entre esse fechamento, né, entre o esôfago e o estômago, e existe uma maior facilidade desse bolo alimentar voltar, né, vir pra cá. Certo? Por causa de toda essa questão da gestação, essa compressão do útero nas vísceras, o estômago ele vai estar deslocado, ele vai estar mais relaxado, né? Vai ter essa incompetência entre esse fechamento do estômago e esôfago e esse alimento, né? Esse bolo, esse líquido da secreção gástrica, ele tem uma facilidade maior de voltar. Tá certo? Então, normalmente é isso que está provocando essa azia, esse refluxo. Não é o menino, o bebê que tem o cabelo cabeludo. O cabelo cabeludo é ótimo. Que ele é cabeludo, né? Porque eu mesma escutava muito que quando a mulher tem azia é porque o menino é cabeludo, né? Então não tem nada a ver. Na verdade, é toda essa adaptação estrutural e hormonal. Por isso que uma coisa que a gente não pode deixar acontecer, né? É a mulher comer por 2, né? Isso não tem razão de ser, certo? E a gestante, ela precisa evitar a ingestão de alimentos muito pesados. O que seria alimento pesado, né? Feijoada demais, aquelas paneladas, aquela comida bem pesada, muito temperada, não é? Principalmente
antes de dormir. Por quê? Porque vai estar tudo mais lento, o processo de digestão ele vai estar mais lentificado. Então, a tendência maior de má digestão, de incômodo, de azia, de refluxo vai ser aumentada. Por isso que é importante uma ingestão ótima em fibras, frutas, verduras, né? O que é que eu aconselho? Uma ajuda profissional, uma ajuda de nutricionista. Tem nutricionistas que são especializados em nutrição materno-infantil, né? Materno-fetal, se eu não me engano, certo? Então seria o melhor, o melhor profissional a orientar, tá? Então, aqui, né, eu já tô colocando aqui que a azia, ela vai acontecer porque o estômago e esse esfíncter, né, entre o esôfago e o estômago, ele vai estar incompetente, ele não vai conseguir vedar, né, e impedir a volta, né, esse refluxo, e por causa da demora do esvaziamento gástrico, porque tá tudo mais lento, certo? E a constipação é aquilo que eu falei, vai estar tudo comprimido, não é? O peristaltismo, que é o movimento das vísceras, ele vai estar mais lento, certo? Então, provavelmente, essa mulher ela pode desenvolver uma constipação, a famosa prisão de ventre. Então, é alimentação e bastante hidratação, tá? Aí, o que é que vai acontecer no sistema urinário, não é? Você observa aqui nessa foto que vai estar tudo bem comprimido, né? À medida que a gestação vai evoluindo, vai estar tudo mais acolchadinho lá dentro. Então você observa, ó, aqui só um instante, apertei onde não deveria. Aqui, ó, a bexiga, ela vai estar toda apertada. Por isso que a mulher, à medida que vai progredindo, né, a gestação, ela vai sentindo mais vontade de ir ao banheiro, vai sentindo como se fosse uma urgência miccional, tá certo? Vontade de ir ao banheiro quando tá dormindo, né? Ela se levanta várias vezes à noite para ir ao banheiro. Uma orientação que eu posso dar aqui é evitar beber líquidos 3 horas antes de dormir, evitar café, evitar chá diurético, evitar frutas cítricas, sucos de frutas cítricas, evitar tudo que vai estimular a bexiga, tá? Pra ter uma boa noite de sono. Às vezes a mulher ela já tá com aquele barrigão grandão, então querendo ou não, já não tá dormindo muito bem, porque às vezes não encontra posição. Aí você adiciona isso, a vontade de fazer xixi de instante em instante durante o sono, né? Então já não é interessante. Então vai estar tudo deslocado, tudo vai estar adaptado, né? Então os rins, por exemplo, eles vão ficar maiores, vão ficar pesados, até porque ocorre um aumento da atividade renal, né? Por causa da gestação, né? Então vai ter a maior produção de urina e aquela hipotonia muscular, né? Aquele relaxamento muscular. Então o rim também é feito de músculo. Então os rins eles estão funcionando assim. Eles têm uma demanda maior e eles também estão funcionando um pouquinho mais devagar. Aí tem que ter muito cuidado, né? Porque tem mulheres que desenvolvem problemas renais durante a gestação, muitas vezes devido à má alimentação, não é? E a baixa ingestão de água, certo? Então isso tem que ser organizado. Como a bexiga ela vai estar deslocada, né, do seu local de origem, então e a própria musculatura da bexiga ela vai estar um pouco flácida, né, que é o detrosol. O detrosol é o nome do músculo da bexiga, vai estar um pouco mais relaxado, então pode haver uma estagnação de urina, certo? Que pode provocar infecção urinária, dependendo dos hábitos dessa mulher, podem acontecer infecções urinárias de repetição. Então é importante tratar, é importante, na verdade, dar muita importância para infecção urinária, porque dependendo do caso pode levar até um parto prematuro. Então tem que ter muita atenção para infecção urinária, tá certo? E o tratamento normalmente é medicamentoso, orientado pelo seu obstetra que está te acompanhando,
tá? Então, como eu tava falando, a bexiga, ela vai estar mais pra frente, né? E elevada, ela vai estar deslocada, ela vai estar no lugar que não é ideal. Então, muitas vezes, como eu falei, vai ter esse desejo miccional alterado, né? Muitas vezes uma urgência miccional e pode apresentar a incontinência urinária, tanto pelo esforço como por causa dessa urgência. Devemos dizer que ela está gestante e tal, incontinência urinária é normal? Não. Por quê? Porque a gente tem meios de evitar com que isso piore. Quando ela já tem essa incontinência urinária por esforço na gestação, já tem que ligar. Eita, será que meus músculos do assoalho pélvico estão saudáveis, estão funcionando direito? Não é só porque você está grávida que você está liberada para perder xixi, de jeito nenhum. Tem que investigar e a gente tem como controlar, tem como eliminar essa perda de urina, né? Ou pelo menos controlar. Isso vai depender muito de cada pessoa, né? Do organismo da mulher, tá certo? Então, perder urina nunca é normal em momento nenhum da nossa vida, tá? Vou passar aqui. Essa aula aqui já tá ficando longa, eu vou continuar no próximo vídeo, tá bom? No próximo vídeo.